Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo então eu vou apresentar a resolução da lista de exercícios da aula 29, que é sobre circuitos abertos e curto-circuito. Bom, se você não viu o vídeo dessa aula ou não fez a lista de exercício, eu sugiro então que você pause o vídeo e tente resolver, tá? Tem um link na descrição para essa aula, né? E tem aqui também no card aqui em cima. E aí depois você volte aqui para a gente continuar com a resolução da lista. Caso você já tenha assistido, né, já tenha tentado resolver essa lista, então basta continuar. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Exercício 1. Para o circuito na figura 1A, determine a corrente IS e a tensão no resistor 2, VR2. Ok, então vamos centralizar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai observar aqui nesse circuito é que nós temos uma fonte de tensão de 15 volts e dois resistores R1 e R2. Esses dois pontos aqui, ó, onde está marcado aqui a diferença de potencial de VR2, estão abertos, tá? Então, sabemos que não há corrente aqui. Não há corrente aqui a princípio. Eu vou apagar. Toda a corrente da fonte, então ela vem e desce aqui no sentido de R2. Ou seja, R1 e R2 estão em série, mesmo havendo esse nó, tá? Porque não há corrente aqui, ó. O circuito está aberto aqui. Podemos determinar a corrente da fonte como sendo tensão da fonte dividido pela resistência total. Como os dois resistores aqui estão em série, podemos escrever como tensão da fonte R1 mais R2. Ó, tensão da fonte dividido por R1 mais R2. Atribuindo os valores, temos aí os 15 volts da fonte, dividido por 50 ohms de R1, mais 5.000 ohms de R2. Resultando aqui em 15 dividido por 5.050, temos 2,97 mA. Então tá aí, pessoal, a corrente da fonte já foi calculada para essa condição. Agora é pedido para calcular a tensão VR2. Bom, esses dois pontos que estão marcados aqui, ó, eles estão em paralelo com R2, ou seja, eu preciso de calcular a tensão do resistor R2, o que é bastante simples, né? Uma vez que a tensão numa resistência é igual ao valor da sua corrente vezes o valor de sua resistência, lei de Ohm, né, pessoal? Bom, atribuindo os valores, temos aqui uma corrente de 2,97 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica uma resistência de 5 kΩ, ou 5 vezes 10 elevado ao cubo. Então, calculando aqui, nós chegamos a 14,85 volts. Tá, então, pessoal, calculamos aí a tensão no resistor R2 com o circuito nessas condições aí. Na B agora, pessoal, é pedido para calcular novamente a corrente da fonte, só que agora considerando que R2 está em curto-circuito. Ou seja, pessoal, agora ó, esses dois pontos aqui ó, estão em curto-circuito. O que acontece? O que a gente viu nessa aula, né, pessoal? Na aula 29, nós vimos que a tensão em um curto-circuito é igual a zero. Isso quer dizer que toda a tensão, certo? Toda a tensão da fonte estará sobre o resistor R1. Agora a corrente aqui ó, não vai mais atravessar o resistor R2. A corrente S ela atravessa o resistor R1 e ela vai vir pelo caminho mais fácil, que é o que? O curto-circuito. E aí vai voltar para a fonte. O único dispositivo que está limitando a corrente é o resistor R1. Então, toda a tensão da fonte estará em R1. Então, para calcular a corrente da fonte, faremos a tensão da fonte dividido pelo resistor R1. Ou seja, 15 volts dividido por 50 ohms, que resulta numa corrente de 0,3 ampere. Então, observem bem, pessoal, que ao retirar o R2 fazendo um curto-circuito em seus terminais, nós tivemos uma grande elevação de corrente.
certo? Pois tiramos um resistor que estava em série. C. Determine a tensão no resistor R2 se R2 for substituído por um circuito aberto. Bom, eu vou redesenhar esse circuito aqui embaixo, pessoal, para a gente não perder essas informações aqui e vocês conseguirem olhar por mais tempo aí. C. A tensão permanece, né? Temos a fonte. R1 permanece. Não foi mencionado nenhuma alteração em R1. O que foi dito é que agora R2 é um circuito aberto. Certo? Ó. R2 for substituído por um circuito aberto. Então o R2 sai fora da jogada. Então agora a tensão nesse ponto vai ser qual? A própria tensão da fonte E. Então observe que como esse circuito está aberto, não tem caminho para a corrente fluir. Então a corrente é igual a zero. Se I é igual a zero, qual é a tensão no resistor R1? É zero também, certo? A tensão no resistor 1 é 0 volts. Por quê? Lembra da lei de Ohm? R vezes I. I é igual a zero, então a tensão no resistor 1 é zero. Qual então será a tensão nesse ponto aqui, ó? Tá? É como se houvesse aqui, ó, entre esse ponto aqui e esse, né? Ó, o ponto onde havia o resistor R2, houvesse um resistor com valor infinito, ou seja, toda a tensão ficará sobre o circuito aberto. Nesse caso, VR2 é igual a 15 volts. Tá, pessoal? Aqui é só análise, não tem que fazer muita conta aqui não. Agora, se você quer fazer a conta, quer mostrar isso matematicamente, é fácil. Imagine uma corrente hipotética, tá? Sabemos que ela vale zero, mas imagine que há uma corrente hipotética saindo da fonte. Então vamos lá. Como ela sai aqui do polo positivo da fonte, haveria uma tensão sobre o resistor R1 e temos aqui a tensão VR2. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões aqui no sentido horário, tá? Então agora nós vamos aplicar LKT, lei de Kirchhoff para as tensões. Partindo aqui da referência, né, do terra, o que nós temos ali? Uma elevação de potencial em E, então, mais E. Uma queda de tensão em R1, então, uma redução de potencial em R1. E uma nova redução de potencial, ó, do positivo para o negativo, né? Uma nova redução de potencial em R2. Como sabemos, tudo isso deve ser igual a zero. E agora nós vamos atribuir os valores. A tensão da fonte vale 15 volts. A tensão no resistor R1, nós vimos aqui, ó, vale 0. E a tensão no resistor R2, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, né? Então ele vai ficar positivo, ó, VR2. Bom, 15 menos 0 é 15. Então VR2 é igual a 15 volts. Tá aí, pessoal, uma outra forma, né? Baseada na lei de Kirchhoff para as tensões, nós vamos chegar no mesmo resultado. Exercício 2. Para o circuito na figura 2, A. Determine as correntes I1 e I2. Pessoal, uma coisa que vocês não podem ter é preguiça de redesenhar circuito. Esse circuito pode ficar muito mais simples se a gente analisar aí as conexões. Por exemplo, nós temos aqui, ó, um curto-circuito no resistor R1, certo? Ou seja, o R1 não vai ter corrente nenhuma por ele. Então você pode simplesmente tirar fora ele daqui. A mesma coisa vale para o resistor R3. Ó, não haverá corrente por ele, certo? Tem um curto-circuito. E lembre-se, a tensão no curto-circuito é zero, então não tem tensão, não tem corrente no resistor R3. Já dá para tirar ele fora daqui. Só com isso você consegue redesenhar o circuito e olha como que ele vai ficar bem mais simples de analisar. Você tem uma fonte E, certo? Aqui em cima você vai ter o resistor R2.
Ó, a corrente I1 está aqui, ó, corrente I1, ela permanece. Do outro lado aqui, temos um nó, esse ponto de conexão para V2, o nó aqui embaixo, né, com a conexão do terra, da referência. O resistor R4, a gente pode tirar ele fora também. Por quê? Porque o circuito está aberto aqui, ó, na medição de V2. Então eu não tenho corrente. Se eu não tenho corrente passando para nenhum lado, qual que é a tensão em cima do R4? É só aplicar a lei de Ohm, né? A tensão do resistor 4 vai ser R vezes I, mas como I vale zero, então a tensão aqui é zero. Logo, eu não tenho tensão aqui. E lembre-se, se eu não tenho tensão, é como se houvesse aí um curto-circuito. Pronto, esse circuito ficou muito mais simples, pessoal. Temos a corrente I2, temos uma corrente I2 aqui, certo? Podemos marcar aqui para esse sentido. Embora não a corrente é igual a zero, então nós já temos aqui o valor de I2, certo? Ó, I2 é zero, porque o circuito está aberto. A tensão V2, ó, a tensão V2 é a mesma tensão da fonte, observe. Esses dois pontos aqui, ó, para V2, está em paralelo com a fonte de tensão. Então aqui nós temos quanto? 20 volts. Tá ali, pessoal. É só análise. Cálculo até agora, nada, né? Aonde nós vamos calcular aqui? Só a corrente I1. E quem está limitando a corrente I1? O R2. E R2 tem qual nível de tensão sobre ele? A tensão da fonte, pois estão em paralelo. Logo, podemos colocar que a corrente I1 é igual à tensão da fonte dividido pela resistência 2. No caso, temos 20 volts dividido pela resistência R2, que vale 4 ohms. Ou seja, temos aí 5 amperes. Então, foi muito fácil analisar isso aqui, observando o quê? O circuito. Tem curto-circuito? Poxa, já dá para excluir qualquer nível de tensão entre esses pontos curto-circuitados. E o local que tem circuito aberto, que é o ponto de medição ali para V2, como está aberto, não tem corrente. A coisa fica muito mais simples assim, né? Então a gente acabou calculando já aqui da letra A, I1 e I2, e V2 é aquela parte ali com o circuito aberto que tem 20 volts. Além disso, nós já calculamos V1 também. Observe que V1 é a tensão no resistor R1, certo? Só que, como tem esse curto-circuito, sabemos que a tensão no curto-circuito é igual a zero. Então, a tensão V1 é igual a zero. Vamos olhar para C. Na C é solicitado aqui o cálculo da corrente IS. Bom, a corrente S é a corrente da fonte. Essa é a corrente S, ó, IS. Ela chega nesse nó. Do lado direito eu não tenho corrente. Eu só tenho corrente do lado esquerdo. E quem é a corrente do lado esquerdo? I1. E nós já calculamos I1. Ou seja, IS é igual a I1, que é igual a 5 amperes. Então o cálculo mesmo, pessoal, foi só aqui para determinar I1, que é a aplicação da lei de Ohm, coisa que nós já vimos já faz algum tempo. As demais grandezas, ó, foi só análise de circuito, observando as conexões, né, pessoal? Bom, jovens, espero que vocês tenham tido um bom desempenho nesses exercícios, né? Deixe no comentário quantos exercícios vocês acertaram, se tiveram dificuldade em algum especial, e também que faça a sua inscrição caso não seja inscrito, tá? Forte abraço e até logo!